Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 20. A tradução que eu tenho em mãos diz assim: nesse tempo nasceu Moisés. Vamos no 3 todos juntos falar esta frase? Bem forte. 1, 2, 3. Ficou tão bonito que a gente vai repetir para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo sentir a glória de Deus desde já. Vamos lá? 1, 2, 3. Nesse tempo nasceu. Amém. Vire-se para duas pessoas e diga: mas tem que ser profético. Já que a noite é profética, libera a palavra de forma profética. Para duas pessoas, diga: o teu Moisés vai nascer hoje. Vai lá. Queridos e amados irmãos, o tempo é passado, mas nesses minutos e na liberdade que o Espírito Santo nos dá, eu quero trazer a noiva do Cordeiro nesta nona noite, destas noites proféticas, uma mensagem bíblica, profética e que certamente vai impactar vidas que estão aqui. O texto que nós acabamos de ler nos faz pensar em um período na história dos hebreus chamado de período da morte. E este período se dá por, naqueles dias, acontecerem muitas mortes e mortes de pessoas importantes, como o próprio José, que naqueles dias era o maior ícone dos hebreus, e a Bíblia diz que ele veio a falecer. Não bastando a morte de Moisés ou de José, a Bíblia diz que também morre os seus irmãos, morre toda aquela geração de hebreus, e a Bíblia diz que morre também o faraó daqueles dias. O tempo passa, e todos os irmãos que conhecem a história sabem muito bem que com o tempo passado, uma nova geração de hebreus vai ser introduzido no cenário da história, e um novo faraó vai assumir o governo do Egito. E a história paralela à Bíblia Sagrada nos diz que entre Gênesis e Êxodo passa-se cerca de 300 anos ou 3 séculos. E com todo este tempo passado, parece cair no mar do esquecimento tudo que o Deus dos hebreus havia feito aos egípcios através de um hebreu chamado José. E há um problema no cenário da história, pois esta nova geração de hebreus é uma geração prolífera, que crescia, que se frutificava, que se multiplicava de maneira que a Bíblia diz que a terra estava cheia deles. Quando a Bíblia diz que a terra estava cheia deles, é sabido de todos nós que esta terra que o texto se refere não se trata do Egito na sua totalidade, mas de uma terra chamada Gósen. Gósen, que era uma porção de terra geográfica no Egito, e que a própria Bíblia diz ser a melhor terra que havia lá. Boa pelo fato de ser frutífera, fértil, o que se plantava se colhia. O próprio texto diz que era propícia para a criação dos animais. A própria Bíblia diz que era uma terra central pelo fato de ser conhecida também como a terra de Ramsés. E ainda a história paralela à Bíblia chega a dizer que era uma terra estratégica pelo fato de fazer parte de uma das fronteiras do Egito.
Logo, quem habitasse nas terras de Gósen habitava bem, morava bem, vivia bem e era sinônimo de status. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem que é nesta terra que vai principiar toda a história dos hebreus quando eles chegam nas terras do Egito. O faraó dos dias de José, por gratidão a José, oferece ao seu povo, ao seu pai, à sua família, esta terra. E diz a história que é nesta terra que eles vão crescer. Era um tipo de condomínio fechado, um espaço geográfico que estava totalmente tomado de hebreus. A história diz que é nesta terra que o povo crescia, se multiplicava, se frutificava, e de maneira que a terra estava cheia deles. Nas entrelinhas o texto está querendo dizer que para onde você levantava os teus olhos, você via um hebreu, via um crente, via um homem de Deus, via uma mulher de Deus, via alguém que não se prostrava diante dos deuses egípcios, mas diante do Deus dos hebreus. A história vai nos dizer que este crescimento incontrolável vai trazer preocupações no coração do faraó que está no trono. E este, por não conhecer a história, por cair no mar do esquecimento, ele expressa um sentimento de revolta a ponto de se incomodar com o crescimento dos hebreus, a ponto do próprio texto dizer que ele chama os seus homens e ele diz: nós devemos fazer alguma coisa a caráter de urgência, pois da maneira que esse povo está crescendo, já já eles poderão ficar mais poderosos do que nós, se unir aos nossos inimigos, criar aliança com os nossos adversários, saírem daqui, saquearem o Egito, irem embora. E quem serão nossos escravos? Quem vai carregar palhas para nós? Quem vai construir barro, tijolos de barros para nós? Quem é que vai levantar cidades para nós? Então nós temos que fazer alguma coisa a caráter de urgência para parar este povo. Não é a mensagem ainda, mas eu preciso te dizer que tem alguém incomodado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem alguém incomodado com aquilo que você está vivendo em Deus. E o texto diz que este faraó fica tão incomodado que o capítulo de número 1 vai traçar pelo menos 3 estratégias que ele vai tomar por base para tentar neutralizar o crescimento dos hebreus. A primeira estratégia está conectada, ligada, fixada à força brutal. Pois é o próprio texto que diz que ele chama os maiorais e dá a seguinte ordem: faça alguma coisa a caráter de urgência. Dobrem a carga horária de serviço deste povo. Coloquem um fardo pesado nas costas deles. O que eles não podem é continuar se reproduzindo na velocidade que eles estão. A história paralela à Bíblia chega a dizer que a maior parte dos hebreus nesses dias eram jovens de idades militar, moços que estavam no vigor da juventude, moços que estavam desfrutando da força da sua mocidade e que naqueles dias estavam cheios de vigor. E o faraó entendeu que colocando um fardo pesado nas costas deles, eles parariam de se reproduzir. E é por isso que a história vai dizer que o povo que trabalha 8 horas passa a trabalhar 12, 14. E a história diz que chega um momento do dia de trabalho braçal que o povo ficava tão cansado pelo fardo que carregava nas costas que eles chegavam a desmaiar. A forma carinhosa que os egípcios tinham de acordá-los eram com chicotadas nas suas costas. E a palavra de ordem era: levantem, trabalhem, porque se não trabalhar vocês vão apanhar. A história diz, pastor Josué, que o pescoço dos hebreus ficavam doloridos de tanto se encurvarem em reverência diante das autoridades egípcias. As costas ficavam doloridas de tanto carregar tijolos. Os joelhos e os tornozelos ficavam doloridos de tanto se agachar e se levantar.
O que me chama a atenção é que a proposta do faraó é inibir, é neutralizar, é imobilizar o crescimento dos hebreus. Mas escute isso daqui, eu vou liberar uma palavra para quem está aqui, para dar glória a Deus ainda nessa casa. Qual é a palavra, pastor? O texto diz que quanto mais o faraó judiava, quanto mais o faraó humilhava, quanto mais o faraó se levantava, mais o povo crescia para a glória do Senhor. Quanto mais batia, mais o povo crescia. Escuta-me, senhoras e senhores, o tempo foi embora e eu não vou fazer a rodeio. O céu me trouxe nesta casa hoje para dizer que ninguém para quem está debaixo de uma promessa. Ninguém tem poder de parar. Escute isso daqui, porque nesta nona noite Deus separou esta noite para falar com alguém. Alguém que está sendo alvo de calúnia. Alguém que está sendo alvo de perseguição. Alguém que o nome está sendo servido no café da manhã, no almoço do dia, na janta da noite. Alguém que virou sopão da madrugada na mesa de alguém. Isso daqui é para quem veio da glória. Qual é a palavra, pastor? Já prestou atenção que quanto mais prova, mais glória sai da tua boca? Já percebeu que quanto mais prova, mais aleluia sai da sua boca? Já percebeu que quanto mais levante, mais crente você fica? Já percebeu que quanto mais pancada, mais tijolada, mais pedrada, mais línguas estranhas você fala? Já percebeu que quanto mais os linguarudos, os fofoqueiros, os feiticeiros, os invejosos, os ciumentos, os mentirosos se levantam, mais Deus te prospera? Eu estou sentindo a glória dele aqui, irmão. Se os pentecostais estão comigo aqui, para mim ficar mais à vontade, levanta a mão e dá glória. Eu não gosto de fazer isso, mas é de Deus. Bate na mão de duas pessoas. Se ele ficar bravo, eu oro para Deus libertar ele depois. Mas bate na mão de duas pessoas e diga: pode dar glória, o primeiro plano deu errado. Diga para ele, vai lá. Olha onde você está, meu filho. Olha onde você está, minha santa. Eu vou falar porque o espírito de profecia já está falando ao meu espírito. Tem gente que por esses dias não foi nem pedrada, foi tijolada. Satanás diz: já era nada, Satanás. Toma aqui, joga a alma pra boca, pra adorar. Se tem dois canela, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Tira o pé do chão e abre a boca pra adorar, pra adorar. O primeiro plano deu errado, irmã.
Pastor Eduardo, ele faz um novo censo. Perdoa-me a pequenez e a simplicidade. Perdoa-me. Não tenham-me como grotesco, por favor. Mas parece que eu posso ver ele com a mão na cabeça dizendo: esse povo parece praga. Quanto mais bate, mais eles. Eu vou ficar assim até você entender. Quanto mais calúnia, mais eles. Quanto mais perseguição, mais eles. Está no texto, irmão. E os egípcios se enfadavam. Uma outra versão diz, André Valadão, pastor André Valadão, se inquietavam. Quem conhece o original sabe que inquietavam ou enfadavam. O hebraico diz kootis, que significa estar no estado doentio, sentir náuseas. Oh glória! Sentir ânsia de vômito. Não entendi, pastor. Deixa eu simplificar. Tem alguém passando mal agora. Bateu para quebrar. Eu não vim pregar, eu vim ser profeta. A palavra rema está aqui, eu estou debaixo dela. Judiaram, humilharam. De repente, aí tem alguém agora sentindo ânsia de vômito. Eu não sei se você já viu alguém com cara de ué. Pastor gostou aqui, se você não der glória, ele dá. Eu não sei se você já viu alguém com cara de ué. Ué. Diga pro teu irmão, vai lá. Vira pra ele e grita pentecostal, vai lá. Diga pra ele assim, ó, alguém vai ficar com cara de ué. Vai. Vou dar lugar, pastor. Posso? Alguém vai ficar com cara de ué. Vai lá, vira pra ele e diga: alguém vai ficar com cara de ué. Vai. Alguém vai ficar com cara de ué. Pensou que você parou e você vai sair daqui mais abençoado do que entrou nesta casa. Vai. Ora Xandaraia. Tinha alguém com dor de cotovelo dizendo: peguei ela, acabei com ela, quebrei ele. Quebrou não, Satanás. Foi ele quem começou. Quem está entendendo, levanta a mão agora. Glória. Eu só paro quando a meia suar. Eu estou sentindo que o protocolo vai ser quebrado. A glória vai invadir esse lugar. Pega!
Na força bruta não deu certo, irmão. Os historiadores dizem que neste ínterim para correr, vou dar a fonte, Joséfo. Ele diz que neste ínterim se levantou no Egito um doutor da lei. Um homem que era visto pelos egípcios como um grande profeta. Aos hebreus, um falso profeta. Esse homem se levanta, procura o faraó e diz: eu tive um sonho, faraó. E eu vi no sonho nascendo uma criança do sexo masculino entre as hebreias. E esta criança nasce, cresce, vive, glorifica o Deus dos hebreus e envergonha todo o Egito. Escuta, para você pegar a revelação, a história diz que o faraó não dorme. Por quê, pastor? Porque nem nasceu ainda e já está tirando o sono de alguém. Tem tanta veracidade isso que o texto diz que o faraó se levanta, procura as parteiras das hebreias e olha a veracidade da ordem. A partir de agora, quando vocês forem ajudar as hebreias no momento do parto, ficai atentas. E se vocês observar que a criança que está nascendo é do sexo feminino, deixa viver. Mas se for do sexo masculino, mata. Mata. Porque se não matar, mato vocês, mato todo mundo e não vai ficar ninguém para contar a história. Pode ler o texto. Está no texto. Eu estou todo arrepiado, gente. Porque o texto diz assim, ó. E se não der glória agora, está ruim. Por quê, pastor? Porque o texto diz assim, ó. Antes, elas não temeram ao faraó. Mas conservavam. Está no plural. Os meninos. Vou puxar o cariocão aqui para ver se você pega. Conservavam os meninos vivos. Tem duas partes aqui. A primeira diz: antes não temeram. Por quê, pastor? Quem dá a última palavra? Quem vai dar a última palavra aí, irmã? Não é o faraó. Pastor Magela, quem libera a última palavra? Não é faraó. O Deus que tem o controle da massa cefálica do homem na palma da mão dele, o coração do homem na palma da mão dele, diz: alto lá, Cifrá. Alto lá, Pua, calma. Calma, porque quem dá a última palavra aí não é o homem, sou eu. Tem um projeto meu aí para nascer. Oh, glória. Eu já vou entregar o microfone já, mas pega na mão desse crente aí agora. Pega na mão dele. E se é pentecostal, vai dar choque agora. Se é tocha, vai dar choque agora. Glória. Pega a mão dele. Se ele não falar nada, irmão, pisa no dedão dele, faz alguma coisa. Glória. Glória. Sobe o nível da adoração para me liberar a palavra. Sobe. Sobe. Sobe o nível. Sobe. Sobe o nível do glória. Sobe. Sobe. Sobe, porque diz a boca de Deus no Braz: queira Satanás ou não, vai nascer. Vai nascer. Glória,